Olá, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Essa é a aula número 11. Nós estamos analisando os livros históricos, né? Essa introdução ao Antigo Testamento 1, vocês sabem que abrangerá somente o Pentateuco e os livros históricos, né? Então, vocês têm aqui nesta aula uma análise sobre Juízes e Ruth, né? Eu chamei de Juízes e Ruth as questões históricas. Por que que nós damos, e alguns livros também de introdução ao Antigo Testamento colocam esses dois livros para serem analisados juntos, né? No cânon cristão, eles estão um após o outro, né? Primeiro Juízes e logo em seguida Ruth. No cânon judaico, Ruth não. Ruth faz parte dos 5 rolos, das 5 megilot, que vai lá para o outro lado. Não está logo após Juízes. Mas no cânon cristão, pelo fato de Ruth se referir, né, a redação de Ruth se referir no início da narrativa que aconteceu no tempo dos juízes, eles são colocados juntos, porque pressupõe-se que os fatos narrados em Ruth sejam da época do momento histórico em que se desenrolou Juízes. E assim como a última aula dessa semana, que será a aula 12 de Samuel, vocês veem que eu não dividi primeira e segunda Samuel. Nós vamos analisar do ponto de vista de um livro só, como era. Né? Essa divisão em dois, ela foi tardia, ela não é, no cânon hebraico original, você não tem essa divisão, tá? Então, assim, por isso nós fazemos isso, tá? Então, Juízes e Ruth, aula 11, e vamos lá, queridos. Juízes. Primeira coisa que a gente precisa analisar, né, é o nome do livro, a data, a autoria, enfim, aquele esquema que a gente tem seguido, né? E dessa vez eu coloquei o versículo-chave, né? Olha, sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação de seus caminhos. Então vocês veem que em Juiz 2:19, eu considerei uma possibilidade de versículo-chave, porque ele vai dizer, sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores dos seus pais. Então, o que que acontece? Esse versículo, ele mostra um caminho do que a gente vai chamar de uma visão cíclica aqui da história de Juízes. Vocês têm 13 juízes que vão sucessivamente se levantar e sempre a narrativa ela tem a mesma estrutura, né? Começou a apostasia, aí Deus suscita, né, um juiz para o povo, aí bota a ordem na casa, depois de novo começa, e assim você tem uma narrativa cíclica. Vocês, claro, com certeza já leram, se não leram, agora por favor, né, leiam, tá? Porque vocês vão perceber bem claramente esta estrutura cíclica do livro. Aqui eu dei uma pequena introdução dos livros de Juízes e Ruth. Então, nessa introdução, eu quero deixar claro para vocês o porquê que Ruth está junto com Juízes, né? Então, o livro de Juízes abrange a vida de Israel na Terra Prometida desde a morte de Josué até a ascensão da monarquia, tá? E o de Ruth se inicia dizendo, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, né? Então esse é o link para nós relacionarmos esses dois livros, tá? A uma mesma a um mesmo capítulo, digamos, de estudos, né? E aí eu achei esse slide na internet que eu achei muito interessante, em que há os contrastes, mas vocês vão perceber que são contrastes que se complementam,
tá? Quanto ao gênero literário, tudo bem, narrativa histórica e um conto, né? Ruth é um conto hebraico. Ruth é quase uma novela. Você pode até dividir, quase um teatro. Tem alguns autores que dividem o livro de Ruth em cenas, em atos. É muito interessante, tá? Mas, olha, a ênfase teológica, olha como ela é complementar. Tá vendo a rebeldia do povo e a fidelidade de Deus? Se Deus é fiel, Deus tem um plano para redimir seu povo, mesmo esse seu povo sendo rebelde, tá? E aqui, olha, Israel abandona o Senhor em troca dos ídolos dos povos cananitas, não é isso? E aqui, ao contrário, uma estrangeira, que é Ruth, que é moabita, né? Abandona seus ídolos em troca de sua fé no Senhor. Então vejam vocês que é bastante interessante a gente analisar desse ponto de vista, é bastante enriquecedor a leitura desses dois livros, vendo esses contrastes, mas não contrastes que se opõem, mas contrastes que se complementam, ok? Então eu gostaria muito que vocês observassem isso. E vamos seguir sempre a nossa formulinha, tal, né? A questão da autoria, tá? Embora, de acordo com a tradição, Samuel tenha escrito o livro, a autoria é, na realidade, incerta, tá? Aqui, por exemplo, na minha Bíblia, de estudo, no caso arqueológica, diz assim: o autor do livro de Juízes, de fato, é desconhecido. Agora, o Talmud judaico registra que Samuel escreveu não apenas esse livro, mas também os livros de Samuel, tá? Nestes, a maioria dos acontecimentos ocorreram após a sua morte. É aceitável que Samuel tenha compilado algumas narrativas do período de Juízes e, posteriormente, profetas como Gad ou Natã teriam ajudado a editar o material, tá? E aí vocês vão lá confirmar isso que estou falando em 1 Crônicas 29:9, tá vendo? É possível, né? E talvez por causa disso que está escrito aqui, que vocês vão lá, seja essa leitura uma das possíveis, tá? Agora, há uma frase que se repete que naquela época não havia rei Israel, cada um fazia o que lhe é certo. Pode sugerir uma data após o estabelecimento da monarquia, uma data para a composição. Olha, no tempo dos juízes era assim porque não havia rei, como hoje há, entendeu? É também uma possibilidade de leitura, tá? Então vai ficar um pouco difícil assim, uma data exata e precisa, mas vocês podem considerar aí no início da monarquia, então talvez até os anos 1000, né, 900 e alguma coisa, ok? Então é isso, não necessariamente o livro de Juízes seja da época mesmo de Juízes, tá? Muito bem. E aí você tem eu tenho feito assim uma análise mais ou menos, como se diz, uma análise geral, né, num esboço geral, e depois eu faço quando é pertinente, né, eu faço uma divisão mais detalhada. Então aqui eu fiz um primeiro esboço, absolutamente bem geral, tá, período antes dos juízes, depois as descrições de todos aqueles juízes, onde relaciona cada um deles, e aí quando acaba você tem o que alguns autores chamam de apêndices, que abordam esses apêndices, a idolatria de Mica e Dan, o crime de Gibeá e seu castigo, tá certo? Então isso é uma possível forma de esboço. Para vocês terem uma ideia, na Bíblia de Arqueologia, por exemplo, como a primeira parte, ele não vai até 2:5, mas ele vai até 3:6, e ele dá como nome Introdução à Conquista Incompleta e à Apostasia, tá? E a segunda parte diz assim: opressão pelos inimigos e libertação pelos juízes. Aí coincide, que vai de 3:7 a 16:31, tá vendo? Então vocês têm aqui essa parte, que é a parte central, onde vai descrever cada um dos juízes, né? Vocês realmente vão ter
como certo, como um consenso, né, dos estudiosos, que é essa segunda parte. E aí você pode chamar esses apêndices também de epílogo. E daí, num outro autor, num outro estudo, esse epílogo, esses apêndices, tem o subtítulo de desordem religiosa e moral. Né? E você vê que é uma desordem, porque é uma idolatria e é um crime. Né? Você tem o relato da idolatria de Micridã e você tem o crime de Gibeá. Não é verdade? Então, essa estrutura em 3 partes, ela é bastante clara, tá? E aí, como eu gosto de fazer quando é possível, você tem aqui o período dos juízes, você tem aqui o conteúdo mais detalhado, tá? Olha, vocês reparem que eu fiz a A, B, tá? E C, olha, aqui chamando dos apêndices, porque é uma outra forma de visão, né? Então, ao invés de chamar como chama? Aquele que eu chamei antes, vamos voltar aqui. Olha, autor e data, apêndices, isso, apêndices, tá? Mas ao invés de chamar epílogo, né? Ao invés de chamar de epílogo, aqui eu permaneci com o nome apêndices, ok? E aí você tem, na parte A ou 1 do outro slide, você tem o período antes dos juízes, né? Aí, esta parte, você vai ver a divisão dela, as condições sociais e políticas e as condições religiosas. Se vocês pegarem e lerem só esses 2 capítulozinhos, vocês vão perceber isso, tá? E aí começa a parte B, que é o centro e a parte mais longa do livro, né? A descrição de juízes específicos. Otniel, Eud, Sangar, Débora e Barac, né? Gideão e Abimeleque, né? Tolá, Jair ou Iair, tá? Jefté ou Jefté, né? Ibzan, Elon, Abdon e Sansão. E termina com o grande, né, relato, o mais famoso deles, que é o nosso famosíssimo Sansão. E o apêndice você tem a parte 1, a idolatria de Micridã, e a parte 2, o crime em Gibeá e seu castigo. Então, esta é uma divisão mais detalhada, que talvez seja uma forma, até um roteiro para vocês de leitura mais fácil, mais claro, para vocês enfrentarem, digamos assim, o livro de Juízes, tá? O que eu gostaria ainda de falar antes de continuar é que o período dos juízes, né? Já foi dito isso um pouco, mas eu quero só reforçar, tá? Estende-se desde o fim da conquista, tá? Por volta de 1300, 1200, até a unção de Saul como rei de Israel, que é por volta de 1050 a.C., né? Então você tem aí um período bem determinado, tá? Um documento egípcio, o papiro Anastase I, descreve a Canaã da época como um velho oeste americano, com estradas quase intransponíveis, percorridas por carruagens e perigos constantes de animais selvagens e ladrões. Olha que interessante, um lugar altamente perigoso. Você tem várias cidades-estados e elas não brigam entre elas, né? Durante esse período, Israel era uma sociedade tribal, tá? Comandada por líderes denominados juízes, e seu centro religioso ficava em Shiló, ou Siló, né? Lembram disso? Tá? Agora, uma mudança socioeconômica ocorreu na região ocidental do Mediterrâneo no período dos juízes, tá? Que mudança foi essa, gente? As cidades-estados que haviam sido predominantes na idade do bronze tardio, lembram que eu já falei dessa idade para vocês, e que depois do bronze tardio vem a idade do ferro 1, né? Foram destruídas no final do século 13 e 12, ou 12, dependendo aí da forma que você analisar e
da cronologia que você pegar, né, o que levou à Idade de Ferro. Então a grande mudança que há histórica, arqueológica no período dos juízes é essa mudança da Idade do Bronze tardio para a Idade do Ferro. E isso não são só nomes, viu, queridos? Porque a Idade do Ferro pressupõe um nível tecnológico um pouco mais avançado. Lembram que eu falei para vocês que quando Israel ainda estava na Idade do Bronze, os filisteus já estavam na Idade do Ferro. Então, essa necessidade de se unir e depois chegar lá na frente, como uma das consequências, a formação da monarquia, é para poder enfrentar povos que estavam tecnologicamente mais avançados. Eu já falei isso para vocês, né? Então não se esqueçam disso, tá? Os pastores, assim como os israelitas, não podiam mais depender das cidades-estados para escoar a produção, tá? Por exemplo, eles produziam, tinham que vender, sobreviver, né? E também eles foram, por causa disso, forçados a se estabelecer como agricultores para poder sobreviver. Assim, no início do período dos juízes, os israelitas eram pastores e moravam em tendas, como você pode ver lá em Juízes 28. E sua segurança econômica dependia amplamente do quê? De rebanhos e de gado, tá? Então, essa é o início aqui das condições sociais, né, e políticas. Então, as condições sociais, a questão dos pastores, da necessidade da agricultura, tá? E políticas, essa figura do juiz. Quem é? O que é um juiz, né? Nós já vamos ver isso, tá bom? Ok. Os grandes temas, digamos, do livro... Opa! Eu esbarrei aqui. Os grandes temas do livro, a desobediência à aliança, isso é evidente, tanto que você tem um ciclo de narrativa. Sempre a desobediência faz com que a apostasia e a desobediência faz com que se suscite, né, se levante um juiz para quê? Para botar um pouquinho de ordem na casa né, e neste momento todo Israel se une, mas depois ele se mantenha com a sua forma ainda tribal, né, de comportamento social. Então, isto depois de algum tempo vai ser importante e vai modificar quando se perceber a necessidade de um poder centralizado. E o que é um poder centralizado, queridos? É quando começa, lá na frente um pouco, Saul. É quando o primeiro rei é ungido. É quando começa a monarquia. Você tendo monarquia, você tem uma série de consequências que não é só pegar uma pessoa e dizer, você é rei, viva o rei. Não. Vocês têm um Estado centralizado, vocês começam a ter a questão, por exemplo, dos impostos. Vocês têm que ter um exército organizado, tá? Para defender esse território que agora é um Estado unificado. Então as consequências a partir da monarquia são muito fortes. Inclusive terão essas consequências implicações religiosas muito fortes, tá? E a questão da natureza da liderança carismática, tá? O que é liderança carismática, tá? Primeiro vamos ver o que é um juiz. Não é uma coisa fácil da gente definir, queridos. Os juízes não eram eleitos, nem tampouco herdavam a sua função. Não eram designados por um oficial, nem eram ungidos. Preste atenção, os juízes não eram ungidos como os reis são. Tá? São denominados líderes carismáticos porque assumiam um papel de liderança espontaneamente conforme a necessidade. Então, juiz, queridos, juiz é um líder. Não é no sentido que a gente tem hoje, vai num tribunal e o juiz decide. Não, ele é um líder militar, religioso, é um líder carismático, tá? Aí diz aqui no livro de vocês, assim pode-se afirmar que Deus os levantava para livrar Israel.
Apesar do termo semelhante a juiz ser usado para descrever os líderes tribais também nos textos de Mari e magistrados na literatura fenícia e púnica, a função do juiz em Israel é mais bem determinada pelo desenvolvimento desse perfil no livro dos Juízes. As tarefas desses juízes eram fazer justiça para os israelitas oprimidos por outros povos, tá? Por exemplo, resolver conflitos que eram levados a eles para se obter uma resolução, tá? Há menos informação, infelizmente, ainda sobre qualquer função espiritual, tá? Nós não sabemos muito bem. Agora, nós temos aqui a situação específica de Débora, que a gente vai dar uma lidinha depois aqui num texto da Bíblia arqueológica, mas aqui no livro de vocês diz assim: a situação de Débora, por exemplo, não esclarece a questão, pois ela é denominada profetisa. Os juízes não tinham relação com o tabernáculo, nem também com a arca da aliança, e não exortavam o povo a voltar a Yahvé. Né? Apesar de o narrador dizer que o Senhor levantou juízes, existe pouca evidência de que tenham sido escolhidos com base na sua espiritualidade. Tá? Eles eram líderes, sim. Eu arriscaria dizer que vocês podem pensar numa liderança, como posso dizer, uma liderança militar, tá? Porque a tarefa do juiz era libertar, né? Libertar dos povos opressores, né? E fazer com que o povo voltasse às suas crenças e voltasse ao quê? Aos termos da aliança. Tá certo, queridos? Então é isso. E ainda falando de Débora, né? Quando vocês forem lá ler em Juízes 4 e 5, né? Vocês têm assim um texto aqui sobre Débora, é um texto curto, mas é interessante na Bíblia de estudo arqueológico. Juízes 4. Após 20 anos de opressão, Débora e Baraque reuniam 6 tribos israelitas, tá? E derrotaram o exército de Iabim, ou Jabim, lembram? Do rei de Canaã, próximo ao rio Quishon. Aqui está Quizon, mas é Quishon. Tá? Císera era o general de Iabim. Débora e Baraque continuaram sua ofensa contra Iabim, que reinava em Hazor. Lembram de Hazor, que eu já falei para vocês? Até que eles o destruíram, de acordo com o versículo 24. Tá? De acordo com a cronologia do Antigo Testamento, esse fato teria ocorrido na segunda metade do século 13 a.C., dependendo do momento em que você considerar o Êxodo. Lembram disso? De fato, algumas escavações em Hazor revelaram evidências de uma destruição em massa naquele tempo. Tão severa, diz aqui o estudo da Bíblia arqueológica, tá? Tão severa que a cidade ainda não havia sido reconstruída no tempo de Salomão, tá? Um aspecto intrigante dessa destruição é que as cabeças e as mãos das estátuas, tanto das deidades quanto de dignatários, ou seja, dos senhores, dos principais da sociedade, né, foram quebradas intencionalmente. Tá? As escavações sugerem que essa medida pode ter sido obra dos israelitas em cumprimento à ordem de Moisés para despedaçar os ídolos de seus deuses. Isso vocês vão encontrar essa ordem em Deuteronômio 12, 3. Então vocês veem que por mais que você academicamente possa até não aceitar toda a questão histórica, você vê que tem um fundo histórico, tá? E depois o capítulo 5, isso não está aqui nesse estudo, mas eu vou falar para vocês, que é o Cântico de Débora. Este texto, todo o capítulo 5 de Juízes, é considerado um dos textos mais antigos da Bíblia hebraica, tá? Isso é muito interessante vocês saberem disso, tá?
de Juízes, por enquanto, é isso. Qualquer coisa a gente volta a falar mais um pouquinho, mas agora eu vou falar de Débora, né? Porque nós falamos da autoria de Juízes, falamos da composição, autoria, do esboço, dos temas e pequenos, né, problemas. Poderia ainda falar, claro, de Sansão e Dalila, mas é um curso mais introdutório. Vamos entrar no livro de Ruth, tá? O livro de Ruth, então, como a gente mostrou, ele é diferente, ele é contraditório às vezes ao livro de Juízes, mas eu falei que essa contradição ela é complementar, tá? Aí você tem aqui esse slide que eu achei muito bonito, achei na internet, o amor de Ruth por Noemi e sua inclusão, né, na linhagem davídica. Então, quer dizer, você tem aqui o amor de uma estrangeira e a adesão de uma estrangeira à aliança, né? De que forma? Por seguir a sua sogra, né? E daí por ser a bisavó, tataravó, enfim, a bisavó, eu acho, de Davi, né? É muito interessante isso, tá? Então, mesmo que a gente possa considerar uma construção, como diz a parte de análise redacional, que é um conto ou uma novela, né? Inclusive dividida em cenas, você tem aqui uma questão que é muito interessante e muito sutil, tá? Que a partir do momento que Ruth passa a ser uma ascendente, quando é antes da pessoa que você está analisando, que no caso é Davi, é ascendente. Quando é depois, ou seja, filhos, netos, é descendente. Então não confundam. Ruth, sendo uma ascendente da linhagem davídica, vocês percebem, nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, tira a exclusividade de Israel. Tira a exclusividade do povo de Israel, uma exclusividade absoluta. E aí, não deixem de fazer o link de novo com Gênesis 12, de 1 a 3. Eu te mostrarei essa terra, te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não é isso que é dito para Abraão? E em ti, Abraão, ou seja, através da aliança, através do seu povo, serão abençoadas todas as famílias da terra, né? Então você tem aí uma consequência e vamos dizer assim, um subtexto teológico. Tá? Em que sentido? Subtexto, quando é subtexto, não é que é um texto menor, mas é o texto, é aquilo que está se querendo dizer através de uma história, aquilo que está querendo como mensagem implícita dentro dessa visão. Então, a mensagem aqui, entre outras que nós veremos, é que Ruth, não sendo israelita, sendo uma moabita, ela passa a ser fundamental e passa a ser uma ascendente da linhagem davídica. Ela é uma bisavó de Davi. Então você percebe que uma linhagem de um rei mais importante de Israel, o rei Davi, né? Ela não tem exclusivamente, aí que eu quero chegar, um sangue israelita só. Tá? Então é muito interessante isso, tá? E vocês vão ver também os nomes que você dá aos personagens do livro de Ruth. Cada nome tem um significado, tá? Na Bíblia cristã, Ruth é o 8º livro do Antigo Testamento e é tratado como um dos livros históricos, posicionado entre Juízes e 1 Samuel, pois seus eventos transcorrem, como eu já disse, nos dias em que os juízes julgavam. Tá? O seu nome é uma referência à figura principal do relato, Ruth, a bisavó de Davi. Tá? Tanto Moab como Belém não possuíam templo, rei nem sacerdote. Isto
vocês têm que aprender a fazer as leituras entre as linhas, tá, gente? Isto é um indício de que a história de Ruth realmente, os acontecimentos descritos sejam realmente no tempo dos juízes. Você ainda não tem templo, você ainda não tem o sacerdote instituído, tá certo? Então você tem uma narrativa que se encaixa do ponto de vista histórico nesse tempo dos juízes, tá? Então é bastante interessante. Agora, não há menção do autor do livro, que continua anônimo, né? Apesar de situado após Juízes, a exemplo da Septuaginta e da Vulgata, a ordem judaica coloca o livro na terceira divisão do cânon. Ela coloca o livro lá no fim, a última divisão, que se chama Escritos, tá? Ok? Então, para nós, né, para a Bíblia cristã, ele está nos livros históricos. Para o cânon judaico, ele está na terceira parte. Lembram que eu cheguei a falar para vocês os Ketuvim, os escritos, tá? O primeiro versículo, aqui, olha, nos dias em que os juízes julgavam, tá? Implica que o período dos juízes se passara, tá? E que a genealogia final sugere que o público já conhecia Davi. Por quê, queridos? Porque lá no fim do livro não tem toda aquela linha genealógica onde chega em Davi. E daí diz assim, olha, nos dias em que os juízes julgavam, se fossem os acontecimentos, entendam o que eu quero dizer com muita clareza, queridos, do ponto de vista do narrador. O que se passa na época dos juízes, o que se passa na época de Ruth é a época dos juízes. Mas o narrador não é. Porque senão o narrador não diria nos dias em que os juízes julgavam. Tá certo? Então, vejam, é interessante isso, tá? Você tem um tempo da narrativa, que é no tempo dos juízes. Mas provavelmente esse narrador, esse autor do livro, que academicamente nós dizemos que é anônimo, ele é um narrador posterior. Ele já conhecia David. Tá? Vocês veem que eu escrevi David, como se escreve em hebraico, tá? Ok? Vocês entenderam? Se a genealogia não for um acréscimo posterior, o livro não foi escrito antes do período monárquico. Agora, se foi um acréscimo posterior dos revisores e do período monárquico, tudo bem. Mas isso vai ser muito difícil de nós decidirmos, queridos. Tá? Então tá aqui. Autor desconhecido, a tradição judaica aponta Samuel, mas é improvável que ele seja o autor, pois a menção de Davi pressupõe uma data posterior. Ok? O livro de Ruth é uma narrativa que se passa nos tempos dos juízes, sendo parte daqueles eventos que ocorrem entre a morte de Josué e a ascensão da influência de Samuel. Lembram disso? Vocês veem que aqui as datas já estão um pouco diferentes do outro slides? Eu não me importo com isso não, viu, queridos? Porque eu já falei que essas datas não são absolutas. Tá? Jamais eu vou exigir que vocês adotem esta ou aquela. Por exemplo, aqui no outro slide, considera até 1050, não até 1100. Isso não é problema, queridos, porque você está falando de milênios aqui. Né? Então, você, 50 anos a mais, 50 anos a menos, não é tão problemático, no meu ponto de vista, não é tão problemático. É problemático, sim, definir se é exatamente 1100 ou 1050. Isso, do ponto de vista acadêmico, é problemático. Mas não para nós seguirmos uma ou outra. Dependendo do autor que você seguir, você vai seguir uma data ou outra, tá? O livro de Ruth conta a história o quê? Da Moabita, que havia sido desposada por Maalon, filho de Elimelec, nascido em Belém de Judá e emigrado para Moabe em razão do quê? De uma fome que assolava sua cidade natal. Gente, percebam a estrutura da história. Belém, fome, imigrou para poder comer,
Percebem, gente, como os grandes motivos se repetem, tá? Olha, Belém, tá? Imigração, fome, tá? Isso é muito, né? Interessante. Então você tem a fuga, né, e a migração e tragédia, né, da família do Elimeleque. Aqui está escrito Elimeleque, né? Se nós formos falar esta palavra em hebraico, vai ser Eli, meu Deus, Meler, tá? Meu Deus é rei. Eli, Meler. Ok, crianças? Eli Meller, tá vendo? Então cada nome vai ter um significado e eu vou dar para vocês. Meu Deus é rei, se vocês quiserem ter, entre outros versículos, né? Porque você não tem só um versículo chave. Aqui eu escolhi, não insistas comigo para que te abandone. Olha, a estrangeira falando, tá? Eu não vou deixar de te seguir, pois aonde quer que fores, irei também. E aonde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então, esse é um ponto crucial do ponto de vista religioso, que é justamente o oposto do que ocorre em Juízes. Em Juízes, você tem os israelitas adorando os ídolos estrangeiros. E em Ruth, você tem uma estrangeira adorando o Deus israelita. Então, leiam isto nessa perspectiva que pode dar bastante pano para manga, é muito interessante, tá? Muito interessante, ok? Muito bem. E quem eram os moabitas? Você já sabe, mas eu já só para ficar mais completo, né? Eles eram descendentes de Ló. Ló, queridos, Ló, aquele Ló mesmo lá, sobrinho de Abraão. Gênesis 19:37. Eles ocupavam o território a leste do Mar Morto, vocês já viram no mapa, né? Eles, inclusive, foram impedidos, né, de passar pelo território, ter todo o problema, né? Na época de peregrinação dos hebreus no deserto, eles demonstraram agressividade a Moisés e a seu povo, né? Então, esses são moabitas. E uma moabita, que é Ruth, vai ser a bisavó de Davi. Então vocês veem que é muito interessante isso. É muito interessante e isso talvez seja uma das lições, a meu ver, para nós pararmos de pensar em exclusivismos, né? Exclusivismos de raça, exclusivismos de clã, no caso dos povos antigos, né? Qual é o propósito do livro de Ruth, queridos? Vários estudiosos apontam para vários propósitos desse livro. Entre eles, para alguns, uma novela sem valor histórico. Esse não é. Não é sem valor histórico, tá? Você tem um valor histórico, tá? E você tem um valor teológico que vocês já estão percebendo que é bastante profundo, tá? Para outros, o propósito é mostrar como uma moabita foi incluída na linhagem de Davi. E também o quê? Uma forma de mostrar que havia cessado o exclusivismo de Israel. Foi isso que eu falei para vocês. Se vocês colocam, aspas, um sangue estrangeiro, né, na ascendência do rei Davi, vocês veem que isso tem um valor teológico de cessar, de acabar com esse exclusivismo de Israel, tá? Né? E olha que os moabitas são descendentes de Ló, e por sua vez, Ruth é uma moabita, e por sua vez, Ruth é bisavó, desculpa, de Davi. Não é isto, queridos? Então você tem essas questões. A estrutura do livro de Ruth, tá? Você tem uma família hebraica em Moabe, tá? Você tem o sofrimento de Noemi, dedicação e promessa de Ruth e o retorno a Belém, tá? Depois você tem uma mulher humilde no campo da colheita. Vocês vão lá e leem. O Ruth está no campo de Boaz. Nós vamos falar de Boaz. Generosidade e proteção de Boaz. E Noemi reconhece a bondade de Deus. Vejam uma coisa, queridos. Boaz,
nós vamos falar daqui a pouco num dos próximos slides, ele é o resgatador. Esta palavra em hebraico é goel. Goel é aquele que resgata. Resgata a mulher que ficou viúva, resgata a mulher da fome, tá? E nós vamos falar de uma coisa chamada levirato. Então veja aqui, continuando a estrutura, um matrimônio planejado, orientação de Noemi, obediência de Ruth e recompensa pela obediência, tá? E finalmente, parente e remidor, resgatador, é o Goel, tá? Boaz, o remidor. Vocês podem usar a palavra também resgatador, escolhido por Deus. O casamento de Boaz com Ruth, a bênção de Deus sobre Noemi e a genealogia de Davi. Então vocês veem que aqui você vai ter um assunto muito importante que eu vou falar para vocês do sistema de levirato, tá? Ok? Vamos lá. Antes de eu falar disso, os personagens dessa história têm nomes cujos significados, os próprios nomes ajudam a revelar o quê? A função de cada pessoa dentro desse texto. Olha, o marido de Noemi significa meu Deus é rei, né? O Eli Melech, lembram que eu falei? Noemi significa alegria. Mara, que é o outro nome de Noemi, significa amarga. Lembra das águas de Mará? Né? Olha aqui, Mara ou Mará, amarga. Ao mesmo tempo em que ela terá depois uma alegria, mas ela é amarga, porque ela perde os filhos dela. Ela perde os filhos dela, né? Olha, Maalon, um dos filhos, significa o quê? Doença, e ele morre. Quelion significa fragilidade. Tá? A nora de Noemi significa costas, nuca, orfá. E Ruth significa companheira, amiga. E Boaz significa força. E Obed, na realidade Oved se pronuncia, mas nas Bíblias está Obed, né? Que é o filho de Ruth, e Boaz significa servo, aquele que serve, gente, né? Então você vê que tem uma coisa que já está apontando para Davi, depois está apontando para uma visão messiânica. Ok? Ok? Entenderam onde a gente chega? Esse livro de Ruth é muito importante desse ponto de vista teológico, tá? Ele é muito interessante, toda a estrutura dele e tudo mais. Vamos lá, queridos. Os temas, entre outros, né, bem? Mas vamos lá. Fidelidade e lealdade de Deus. A lealdade em um ambiente de apostasia. E o legado dos ancestrais do rei Davi, dos ascendentes, não dos descendentes, ok? Então, uma moabita é uma ancestral do rei Davi, não é verdade? E aqui, queridos, o conceito de remidor, resgatador, Goel, tá? Então, o que é? Se um homem morresse sem deixar filhos, presta atenção, queridos, o homem, seu irmão deveria se casar com a viúva e era obrigado a gerar um filho em nome do seu falecido irmão. Esse sistema é chamado de levirato e é descrito com detalhes em Deuteronômio 25, de 5 a 10. Vocês precisam ir lá ler. Esse sistema preservaria as famílias que não teriam um fim repentino. Queridos, levirato vem da palavra levir, não tem nada a ver com Levi, não tem nada a ver com a tribo Levi. Tira o ato aqui, fica levir com R, que quer dizer cunhado em latim. Em latim. Ok? Ok? Daí, na academia, se tirou esse nome para essa instituição do quê? Do cunhado, ou seja, o irmão do marido que morreu, ser obrigado
pelas leis, é obrigado, não é opção não, queridos, tá? Ser obrigado a se casar e dar um filho. O primeiro filho que ele fizer com a sua cunhada, com a viúva, este filho legalmente, do ponto de vista legal, é filho daquele irmão dele que morreu, tá? Olha aqui, queridos, eu vou até ler para vocês, porque eu não sei se vocês vão me obedecer, tá? Deuteronômio 25, de 5 a 10, tá? Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. Esta palavra cunhado é levir em latim, tá? O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido. Por quê, gente? Para que o seu nome não seja apagado de Israel, tá? É complicado para nós hoje pensarmos nisso, mas vocês têm aqui, dentro do contexto da aliança, você tem que ter sempre a continuidade. Tanto que depois que você tem toda a destruição do templo e tudo, você tem uma teologia chamada teologia dos remanescentes, que nós falaremos disso. Aqueles que permaneceram, os remanescentes de Israel. E neles está implicada a obrigação de levar adiante os termos da aliança, né? Para nossa cabeça isso é muito louco, é muito difícil de entender moralmente, inclusive, né? Mas vejam, dentro de um contexto muito mais amplo e teológico, a gente faz uma força para que se entenda, né? Tá certo? Então aqui vocês aprenderam que o resgatador, o remidor é o Goel, e vocês aprenderam que esse sistema, ou seja, do cunhado casar com a viúva, né? Chama-se levirato, porque levir com R quer dizer cunhado, ok? E esta lei está descrita em Deuteronômio 25, de 5 a 10. Tá certo, queridos? É isso, não é fácil. No texto de vocês, do livro base, vocês vão ver também um outro tema, né, além do resgatador, vocês vão ter um termo aqui que vocês verão que está escrito assim, Hesed. Vocês vão ver que está escrito com H, mas tem um pinguinho debaixo desse H, é para vocês pronunciarem bem forte esse H. Então não é Hesed, é Hesed, tá? Frequentemente relacionado à lealdade e à aliança. O termo hebraico Hesed abrange todas as implicações da lealdade de Deus ao seu pacto, tá? Você tem várias traduções: misericórdia, bondade, lealdade, tá? E, enfim, é difícil de traduzir isso. Depois vocês leem, tá? Essa parte que é a parte final do texto de vocês, né? Na próxima aula nós falaremos de Samuel. Vocês veem que eu não pus 1ª e 2ª Samuel, mas será de 1ª e 2ª Samuel, que na verdade era um livro único, né? Aqui entra uma coisa muito importante, né? Que é a instituição da monarquia, a importância da soberania divina, o processo de estabelecimento da aliança com a casa de Davi, tá? O 1º e 2º Samuel formavam naturalmente uma unidade, tá? Eles eram um só volume, tá? Juntos abrange o período de transição dos juízes à instituição da monarquia, incluindo os reinados de Saul e Davi, tá? Então, será um estudo interessante, e daí nós vamos ver a questão da monarquia unida, na realidade, porque nós veremos o reinado de Saul e Davi. Depois você tem ainda o reinado de Salomão, lembram? E é só depois que Salomão morre que os descendentes deles entram em contendas e brigas, e aí a monarquia se divide. Então aqui começa
Um outro período muito importante da história de Israel, que é o período monárquico, né? E que será, como eu falei na introdução, dividido em duas fases, a monarquia unida e a monarquia dividida, até lá o exílio, quando você tem também a tomada de Judá, né? E o exílio do povo de Israel para a Babilônia, ok? Então, tudo isso será assunto da próxima aula, tá, queridos? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Um